palavra que eu vou ler para nós está em Salmo 119, vou ler o verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tem feito esperar. Eu sempre falo que a promessa de Deus, as promessas do Senhor na nossa vida há um tempo para se cumprir. Enquanto, não que o Senhor precisa desse tempo, nós precisamos desse tempo para viver as promessas do Senhor. Eu sempre falo que um prédio, quanto maior ele for, mais alto ele for, mais profundo é o alicerce, mais tempo fica no alicerce. Ninguém vê, mas está sendo construído todo o alicerce para suportar esse peso, para suportar vento, tempestade. Então é necessário esse alicerce. Quanto maior a altura do prédio, quanto mais apartamento vai ter nesse prédio, maior é a estrutura, maior é o alicerce para aguentar essa estrutura. E eu falo que nossa vida não é diferente. Quanto maior o nosso chamado, quanto maior as promessas do Senhor na nossa vida, mais alicerce nós temos que ter em Deus. Através da nossa busca em Deus, através de nós ler a palavra de Deus, o alimento diário que nos fortalece, porque quanto mais pertinho do Senhor nós ficamos, mais forte nós estamos, mais preparado nós estamos para receber e viver a vontade de Deus na nossa vida, porque o nosso Pai é um Pai amoroso. Eu sempre falo, o nosso Deus é um Deus de justiça. Mas o nosso Deus também é um Deus do amor, é um Deus onde Ele vê, Ele conhece o mais profundo do nosso coração e Ele vê a nossa busca. Porque às vezes eu falo para Deus, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor que falou? Mas eu percebo, quando eu falo isso, eu não estou falando para Deus lembrar, porque Deus ele não esquece o que Ele falou. Mas eu falo para mim lembrar do que Deus falou comigo. E quanto mais eu lembro do que foi Deus que prometeu, foi Deus que falou, mais confiante eu fico nesse amor, mais confiante eu fico nessa promessa, mais confiante eu fico crendo na promessa do Senhor. Eu falo assim também que uma corrida, a gente vai correr uma corrida, uma maratona. Se for uma corrida de metros, nós vamos com toda velocidade. Mas quando é uma maratona de quilômetros, ou seja, de meses, de ano, se for uma corrida de dias, a gente consegue correr. Mas se essa corrida é de meses, de ano que nós estamos esperando, eu falo assim sempre que vale a pena esperar em Deus, porque hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor na minha vida. Tem algumas promessas ainda que eu sei que vai chegar no tempo do Senhor. Enquanto isso, eu vou preparando meu alicerce para viver essa vontade, viver esse querer de meu Deus, porque quando eu sempre falo que antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Quando a gente ora e crê, eu creio que Deus falou que eu vou servir o Senhor junto com meu esposo. E você vê teu esposo não está na presença do Senhor hoje. Eu converso com muitas irmãs para a glória de Deus e, como eu falei já em outros vídeos, eu sou terapeuta para a glória de Deus. Deus me fez terapeuta para falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas. E eu vejo assim como é difícil você tá servindo o Senhor, você tá buscando, você conhece esse lado que é o lado a melhor escolha da nossa vida, eu falo que é estar na presença do Senhor e servir ao Senhor. Mas às vezes, nem sempre nossa família está junto com nós. Nem sempre nossos filhos, nosso esposo ou nossa esposa, quem é o irmão que vai ver esse vídeo, estão indo para a casa do Senhor junto, estão adorando o Senhor junto, estão orando junto. Mas tem que continuar crendo. O Senhor deu a promessa, Senhor, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor falou que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem propósito. O Senhor tem um propósito lindo na minha vida com meu esposo. Eu vou confiar e vou esperar. Enquanto isso, eu continuo adorando o Senhor.
É difícil, como falei, é cansativo uma maratona de quilômetros que você está correndo já muitos meses, muitos anos às vezes esperando, mas continua, minha irmã, continua, meu irmão, confiando nesse amor, confiando no poder de Deus, confiando na promessa, como essa palavra falou, lembra-te da promessa que fizesse a teu servo, na qual me tem feito esperar. Senhor, eu estou esperando. Me ajuda a olhar somente para o Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor, porque não é fácil você esperar. Mas quando você está com Deus, você está alimentado ali na presença do Senhor, alimentado da palavra, da oração, do jejum, você consegue dar mais um passinho e chegar onde o Papai do Céu tem preparado para a tua vida. Creia e confie nesse amor, nesse poder, nesse Pai amoroso, nesse Pai misericordioso. Deus tem propósito, vai se cumprir em nome de Jesus.